Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados, que alegria, que bênção, que satisfação poder estar dando mais uma continuação aqui essa aula, dessa lição, desse segundo trimestre, né? Nós estamos em 2019 e hoje nós chegamos a aula de número 8, né? A aula de número 8, onde nós vamos falar do lugar santíssimo, né? Então nós vimos aí na lição passada que o lugar santo era um lugar de serviço, né? Um serviço, mas um serviço em adoração a Deus, que o sacerdote, né, é um lugar onde o sacerdote estaria ali sempre oferecendo, né, a Deus esse serviço em adoração. Queridos, então nós vamos dando continuação aqui, nós estamos agora falando sobre o lugar santíssimo. Vamos, né, dando continuação aqui na aula de número 8. Então nós estamos na lição 8, que tem por título Lugar Santíssimo. Texto áureo. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 3. Verdade prática. Pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado, e hoje temos liberdade e confiança para entrar no trono da graça de Deus. Queridos, essa lição nós já vimos que fala sobre o tabernáculo, né, o símbolo da obra redentora de Cristo Jesus. Está uma maravilha, está uma benção mesmo. E acompanha aí para nós entrar aqui agora dentro do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo, e ele representava a plenitude da presença de Deus que habitava entre o povo de Israel. Primeiro tópico, o véu do lugar santíssimo. Primeiro subtópico, o véu como barreira ao livre acesso à presença de Deus. Queridos, nós vamos ver aqui agora sobre o primeiro subtópico do primeiro tópico, que fala sobre esse véu. Era uma separação que fazia entre Deus e o homem. Então, o homem natural, que eram os israelitas, sem ser, quer dizer, os que não eram natural eram os sacerdotes, na verdade. Então, o homem natural, ele não poderia entrar ali, ele tinha esse véu que separava ele de Deus. O propósito desse véu era separar o lugar santíssimo, no qual estava a arca da aliança, do lugar santo. Então ali estava, o véu estava fazendo a separação do lugar santo, que foi a lição passada, para agora para o lugar santíssimo. Então tinha esse véu de separação. Segundo subtópico, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Qual a razão desses querubins serem bordados no véu? Queridos, então nós vemos que nesse véu da separação ali do lugar santo para o lugar santíssimo, nessa cortina tinha uns bordados com os querubins. E muitas das vezes as pessoas trazem isso para idolatria, né, de adoração às imagens, né, mas isso não era, porque lá nesse tabernáculo que foi feito por Moisés, que o Senhor mandou, então mandou colocar ali esse bordado com esses querubins. Por quê? Esses querubins, eles são os guardião do trono de Deus. Então, todas as vezes, né, ali que aconteceu ali com os querubins, que tinha um querubim que era Lúcifer, que era o anjo de luz, que ele se rebelou contra Deus. Então, esses querubins agora, ele faz essa proteção no trono de Deus, que ninguém pode passar ali. Então, por quê? Porque esses anjos, esse anjo que era esse querubim, que foi o anjo caído, que agora é diabo, que nós chamamos, ou Satanás, ou Lúcifer, ele carregou ali a terça parte dos anjos, né? Então, ali foi colocado esses querubins com espada de fogo flamejante, né? Ali, que ninguém pode passar. Então, nós vemos também lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, né? Deus colocou ali também, cercando ali
aquela árvore da vida com os querubins. Então, os querubins é que guardam esse lugar santo, essa santidade do Senhor. Terceiro subtópico, o véu e o traçado de seus fios. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificam o Senhor Jesus. Então, esse véu é símbolo do caráter santo e pleno do nosso Senhor. Então, esse véu que está ali entre o santo ao lugar santíssimo é símbolo do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Onde mostra toda a santidade, todo o poderio, né? Onde ele foi vencedor, né? Através do seu sangue. Síntese do tópico 1. O véu tinha um bordado especial com a imagem de querubins e era traçado em linho fino e uma barreira ao livre acesso a Deus. A síntese do tópico mostra para nós essa separação, né? Que nós falamos do homem ao lugar santíssimo, do homem a Deus. E nós vamos vendo para frente, onde Jesus ele abre esse véu, esse caminho, né, para nós ter acesso a Deus. Queridos, você, professor da Escola Bíblica Dominical, a síntese do tópico ela é um resumo de todo esse tópico, né? Então nós lemos aqui agora o resumo, né, do primeiro tópico. Segundo tópico, o propósito do véu interior. Primeiro subtópico, o véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Ora, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. Mas nós vimos aqui nesse subtópico onde o véu, né, dessa separação é o símbolo da presença santíssima de Deus. E nós sabemos que no lugar santo, onde poderia entrar ali o sacerdote, mas no lugar santíssimo, era o sumo sacerdote uma vez por ano, e onde ele levava ali, né, o nosso pecado, né, de expiação ali para o Senhor. E olha só, ninguém pode ver a presença de Deus, do Deus vivo, e ficar vivo. Ninguém poderia. Então, se a pessoa, para poder entrar, para ver a presença de Deus, só hoje, através de Cristo Jesus. Segundo subtópico, o véu, um impeditivo ao acesso à presença de Deus. A separação que o véu fazia dos dois lugares sagrados demarcava também os lugares de atuação dos sacerdotes. No lugar santo, era permitida a entrada dos sacerdotes comum. No Santíssimo, só o sumo sacerdote. Então, nós vimos aí, queridos, que no lugar santo não poderia entrar pessoas comuns. Não poderia entrar um israelita, chegar lá e entrar lá. Não, só o sacerdote. E agora, nós vimos que no lugar santíssimo não poderia entrar o sacerdote. Só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, nós já falamos, porque esse lugar era o lugar onde a pessoa que estava ali tinha que estar com toda essa pureza, né, de estar na presença de Deus. Terceiro subtópico, o véu indicava o caminho à presença de Deus. Sabemos que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, não por méritos pessoais, nem pela formosura do véu, senão mediante o sangue da expiação. Queridos, nós vimos agora nesse terceiro subtópico que o véu faz essa representação do caminho para a presença de Deus. E o sacerdote, esse véu, mostrava esse caminho. Hoje nós sabemos que esse caminho é através de Jesus. Então Jesus agora, ele é o caminho, né, aonde nós chegamos nessa presença de Deus. Nós só podemos chegar até na presença de Deus agora através desse caminho que é Jesus, que antes era o quê? Era o véu. Então deixamos aí mais essa simbologia sobre Jesus, sobre o véu do tabernáculo ali, do lugar santo para o lugar santíssimo, representando por Jesus agora, que é o caminho. Síntese do tópico 2. O véu interior tinha o propósito de ser o símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo, o impeditivo direto à presença divina e a indicação do caminho para Deus. Então, queridos, nós vimos aí que esse véu, né, ele fazia essa indicação para o caminho para chegar até a Deus. Terceiro tópico, como era o lugar santíssimo. Primeiro subtópico, o lugar santíssimo tinha um formato quadrangular. Queridos, nós vimos então que na aula passada nós vimos sobre o lugar santo,
né? E agora nós vemos esse véu que tem o lugar santíssimo, e esse lugar santíssimo demonstra aqui pelas medidas, né, que nós vamos ver aqui, que era um lugar quadrado, né? Esse lugar, então nós temos pelo conhecimento que nós temos da palavra, né, pelos estudos, que o céu, lá o trono de Deus, ele é quadrado. Então assim, às vezes, muitas das vezes as pessoas chamam nós de crente quadrado, é porque esse lugar onde nós vamos também é um lugar quadrado que diz aqui na palavra de Deus e aqui pelos estudos. Vamos ver aí, Lívia, para frente. O lugar santíssimo é conhecido também como Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura, 10 de comprimento. Um côvado equivalia à medida de 2 palmos ou o tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. O lugar santíssimo tipificava, então, o trono de Deus em Israel. O lugar santíssimo, então, representava ali, né, o trono de Deus em Israel. Nós sabemos que um dia Jesus que subiu, né, foi vitorioso e vai voltar. E o trono dele, do milênio, que é outra aula, vai ser estabelecido lá em Israel, né? Segundo o subtópico, o lugar continha apenas um mobiliário, a Arca da Aliança, que tipificava a plenitude da presença de Deus. Queridos, então, nós vemos ali que esse lugar santíssimo, ele tinha apenas uma mobiliária, uma mobília, né, que era ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que é da presença de Deus. Ali, dentro daquela arca, estava, né, as tábuas da lei. Ali dentro daquela arca estava as tábuas da lei, né? E também estava a vara de Arão que floresceu, né? O cajado, que chamamos assim. E também estava uma porção ali do maná que foi colocado ali do deserto. Ali, a arca da aliança que estava ali também tinha uma tampa do propiciatório, onde tinha os querubins. Eles faziam só uma peça só. Era feito uma peça só, olhando para a arca. Por quê? Porque eles representam os guardiães ali do tabernáculo, da presença de Deus, queridos. Então, essa tampa desse propiciatório, ela tinha também as medidas, só não tinha medida de altura, porque o nosso Deus, ele é infinito, né? Ele é grande, não tem medida para ele. Então, simboliza essa presença do nosso Deus ali, no propiciatório, ali no lugar santíssimo. Terceiro subtópico, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança. E nós vimos que o lugar santo era uma antessala, né? Como se fosse a antessala, né, para chegar no lugar santíssimo, da presença de Deus. Queridos, nós estamos aqui finalizando essa aula de número 8. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, vocês que têm curtido, têm compartilhado. Quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. E boa aula e até a próxima aula, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E é isso aí, até a próxima aula. Pais queridos!